Olá, shalom para você. Eu hoje quero falar com você, que seja um tempo para você refletir nessa semana, de Tiago capítulo 4, de 13 a 17. Tiago escreve para uma igreja perseguida de judeus cristãos na diáspora, que significa que eles estão espalhados e conhecedores do Velho Testamento. Então, Tiago, além de escrever, ele orienta com a palavra de Deus, a sabedoria de Deus para aquele povo. E um dos problemas é que a correria, o atropelo, uma sociedade judaica expandida, crescente, que trabalha com comércio, eles estavam deixando o importante para o urgente, ou correndo atrás do urgente e deixando o importante. Então, vamos pensar em alguns pontos assim, talvez você já deve ter até ouvido em outros lugares, né? Mas o primeiro podemos excluir Deus dos nossos planos. Podemos realmente excluir Deus dos nossos planos. Como é que nós podemos excluir Deus dos nossos planos? O texto diz assim, Tiago 4,13. Eis agora vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos em tal cidade, e lá passaremos um ano, e vamos contratar, e vamos ganhar. É ruim você contratar, você trabalhar, você ganhar recursos financeiros? De forma alguma. O problema estava naquele pessoal que eles dizem o seguinte, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Tudo bem, lá passaremos um ano. Ótimo, contrataremos e ganharemos. Mas você percebe que eles não falam de Deus. O Tiago está dizendo, peraí, cadê essa ideia de deixar Deus nos seus planos? Então, sem oração, sem busca, sem a sabedoria divina, então a gente pode excluir Deus dos nossos planos e viver com os nossos próprios planos, né? Eu posso, eu faço, eu ajo. A segunda coisa, nós podemos ignorar nossas próprias limitações. Então você e eu somos limitados, e Tiago diz, digo-vos que não sabeis o que vai acontecer amanhã. Realmente a gente não sabe. Alguns dias atrás, o Juan Esquerdo, saiu essas notícias todas, um jogador do Uruguai veio aqui no Brasil jogar contra o São Paulo, e o que aconteceu? Esse jovem rapaz acabou falecendo, e de um infarto, e com todos os recursos, com toda a ciência ao seu dispor, esse rapaz veio a óbito, infelizmente. Então nós podemos ignorar realmente as nossas limitações. E Tiago estava lembrando aquele pessoal, gente, vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Então a gente, além de ter o problema de excluir Deus dos nossos planos, podemos ignorar. Então temos que ter cuidado com isso. Somos frágeis, e por isso que a terceira coisa, nós podemos ignorar a fragilidade da vida. As nossas limitações, elas são grandes, e nós precisamos de sabedoria, precisamos de Deus para nos conduzir, mas podemos esquecer da nossa fragilidade humana da nossa vida. Porque a nossa vida, Tiago diz, é como um vapor que aparece um pouco e depois desvanece. Então a nossa vida é rápida, né? Ontem eu tinha 20 anos, 30 anos, hoje eu tenho 60 anos, e olha aí como é que o tempo urge, o tempo passa. E essa vida é como se fosse um vapor. É rápido, né? Você liga lá uma panela, desligou, esse vapor vai embora. Então nós podemos esquecer da fragilidade da vida e podemos viver uma vida atropelada. Esquecemos da família, esquecemos da igreja, esquecemos das coisas mais importantes, que é um beijo, um abraço, um carinho, um afago, né? Dizer eu te amo, reconhecimento, gratidão. Então essa fragilidade da vida, a gente pode achar que nós somos ad eternos, e esquecer todas essas coisas e ruir a nossa casa, a nossa família. A gente pode até construir uma boa casa, não é verdade? Com bons recursos, com bom dinheiro, mas um lar se constrói com amor, lembrando da nossa fragilidade. Nós podemos deixar de submeter-se à vontade de Deus, a quarta coisa. Então diz assim, em lugar
disso, o que deveis dizer? Se o Senhor quiser, viveremos, ou faremos isto ou aquilo. Então a ideia de Tiago é assim, que Deus está no controle de todas as coisas. E precisamos submeter, qual é a vontade de Deus? A direção de Deus. Então Deus tem uma direção para nós pontual. Uma delas é a palavra de Deus. Você tem que usar a palavra. A palavra vai te dar direção. Ela vai te dar os nortes, vai te dar os caminhos. Mas conselhos sábios, o provérbio diz que na multidão de conselheiros há muita sabedoria. Então, pessoas idôneas, pessoas tementes a Deus, também podem nos ajudar nos conselhos. Mas submeter-se à vontade de Deus, a ideia é de estar na direção daquela que Deus vai te colocar, o trilho que Deus vai te encaminhar. E certamente Jesus disse, aqueles que o fazem assim tereis vida e vida com abundância. A quinta coisa, nós podemos deixar de ser, ser dominados, pela presunção. Presunção é orgulho, mas agora vós gloriais em vossas presunções, e toda a glória tal como esta é maligna. Então, você se lembra que Tiago está dizendo para aquele grupo de pessoas e de irmãos que a gente pode criar muitos planos e termos esse orgulho de ter conquistado coisas, de ter feito coisas, e só que tudo isso, Tiago bota um pontinho ali, ele chama de arrogância, e ele diz que o orgulho é um erro semelhante ao mal. Então nós temos que tomar cuidado de nós não pisarmos nas pessoas, nós entendermos que o ser humano somos iguais, entendemos que tanto o patrão como o empregado, como o chefe, e na igreja, seja ele o que está em cima ou está mais abaixo, todos nós vamos passar pelo tribunal do Senhor. Então a gente precisa lembrar isso. E cuidado com a arrogância, Às vezes, porque aquele grupo tinha um pouco de coisa, eles achavam que eram melhor do que os outros. Ninguém é melhor do que ninguém. E o último, aqui nós podemos viver uma vida de omissão. Então, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, nós precisamos viver, lembrar, escutar os bons conselhos. Mas uma coisa muito importante, podemos viver uma vida de omissão. O que é uma vida de omissão? Aquilo que você sabe que você tem que fazer. Vem na tua mão alguma coisa para você fazer. As coisas que Deus te deu direção para você fazer. Então, a Bíblia chama isso de pecado. Você sabe o que você podia fazer? Um bom marido, boa esposa, bom crente, bom patrão, bom empregado, fazer o melhor. E alguém que passa e pede uma ajuda, ou alguém que precisa de um abraço seu, se você omite, é pecado. Então, que você possa pensar nisso. Então, nessa semana, eu quero pensar em algumas coisas, não mais excluir Deus dos meus planos. Eu quero pensar que eu sou frágil, eu tenho limitações, mas eu quero estar submisso à vontade de Deus. E não quero ser uma pessoa orgulhosa. Eu quero ser uma pessoa, como a Bíblia nos ensina, ser humilde e saber que todas as coisas estão na mão do Senhor, que a arrogância não é bom. E fazer aquilo que Deus nos manda, que sempre é o melhor. Grande abraço, ótima semana, Deus te abençoe, shalom para você.